Hoje estarei falando sobre Five Nights at Freddy's 2. Vai ser um filmão, cara. Ou, pelo menos era isso que eu pensava. De um início bom para um final ruim. O primeiro animatrônico que a gente vai estar falando aqui no momento vai ser o Springtrap. Isso mesmo, William F. O cara que negou pão pro cara que negou pão pro Nagato. Ó, o Springtrap, apesar de tudo, ele teve um início muito bom. Mas depois ele foi jogado de qualquer jeito lá no canto. E inclusive aquele moleque que ficou encarando ele me lembrou muito Ben 10. Eu não sei se vocês vão pegar a referência, mas eu vou colocar aí uma cena uma do lado da outra e vocês vão me dizer se não parece. Caramba, não tem como, parece muito Ben 10, cê é louco. O próximo animatrônico que eu quero estar falando agora é o Balloon Boy, porque esse sabe assustar uma pessoa. Já disse, é só ler o sinal.